santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos. Esse povo não fomos nós, não. É o povo da Palestina, o povo do Oriente Médio, que viveu todo esse processo, não é? Mas isso que estamos tentando, que tem uma data, que tem um lugar, que tem uns personagens, não é? Que tem livros na Bíblia que nos falam desse acontecimento e que tem uma experiência de Deus. Tem que ser feito egoísmo, porque cada um tem a sua própria experiência. A nossa experiência de fé não é a mesma. Olha, perceba como eles terminaram, né? Enquanto uns perderam a esperança, e o pai disse: é verdade. Mas o resto de Israel, é chamado assim, o resto de Israel foi que não perdeu a esperança. E daí nasceu o judaísmo. Desse pequeno grupo que não perdeu. Então, percebamos que cada etapa também tem suas características e sua experiência de Deus. Então vamos lá, que é aquilo que nós queremos insistir. A primeira, os patriarcas e matriarcas. A segunda, os escravos. A terceira, a libertação. Mas não só libertação, aliança. Depois, as tribos e os juízes, os reis e profetas, os banidos, quer dizer, os que foram expulsos, os que foram para o exílio, os que foram de novo escravizados. Os restauradores depois do exílio e os que defenderam a fé. E nesses últimos aparecem muito forte os macabeus. Quando eu dizia para vocês, esse é o contexto, essa é a terra, esse é o mapa que o povo de Israel fez. Isso é importante que saibamos isso, né? Deixa eu levantar, certo? Eu vou ficar na frente disso, né? Não, isso não está ligado não, né? Bom, onde começa toda a história? Em Ur de Caldeia, perto da Babilônia. Aqui começa a história, não é? E eram pastores, não se nos olvide, não pastores de gado grande, de gado miúdo, não é? E por causa da situação, das estações, tinham que sempre sair com o gado, chama-se nômades, não é? Saíram de Ur, da Babilônia, e fizeram isso aqui. Passaram pela Mesopotâmia para chegar ao Egito. Já? Não, mas aqui é luz. Então, saíram, olha o caminho que eles fizeram aqui, este aqui. Isso é chamado na Bíblia de meia lua fértil. Eram as terras mais produtivas, principalmente esta daqui onde estavam os rios. Então o que acontece? Eles saem daqui, Deus diz a Abraão: sai, vai procurar uma terra. Não é? E Abraão sai com todo o seu povo e vem, passa por Jará aqui e vem descendo até chegarem aqui no Egito. Cada etapa tem um lugar então. Começa a história aqui em Ur de Caldeia, não é? Depois, aqui no Rio Nilo, onde está Egito, é a segunda etapa. Lá foram escravizados, no Egito, não é? Depois, quando chega Moisés para libertar o povo, no Monte Sinaí, que se dá aquela aliança, não é isso? Aquele desejo de libertação, de sair,
onde Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos, não é? E depois eles vão na procura de quê? De uma terra prometida. A terra que corre leite, a terra que emana corre leite e mel, a terra das delícias. Isso se dá aqui. Aqui, tudo isso aqui é Palestina. Então isso se dá perto da Samaria, não é? E eles começam a se organizar como tribos, como povo, o templo dos juízes. E então, se dá aqui dentro da Palestina, na parte sul da Palestina. Daqui, nesta organização, de novo, o povo vai preso, coitado. E vai para onde? Para a Babilônia. Lá foi o que vocês apresentaram agora. Leiam-se o livro das Lamentações. Tem um muro lá onde que é? Em Jerusalém, né? Que tem um muro das Lamentações, né? Jerusalém. E o povo vai e coloca lá, vai lamentar naquele muro, né? Depois do exílio, então, de novo, vamos restaurar o templo, voltar à terra com todas as suas consequências e vamos para Jerusalém, não é? E depois são invadidos pelos sírios e terminam em Sírio com a revolta dos macabeus. Importante, irmãos, esse é o mapa, é algo real, não é fictício, é algo real. E esses países existem ainda, né? Alguns com outros nomes, mas... Vamos lá, então. Patriarcas e matriarcas é importante. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita por homens, né? Quase as mulheres não aparecem, né? Mas hoje também na sociedade nossa também quase as mulheres não aparecem. Mas vai falar do Dia da Mulher Moçambicana, isso aqui não aparece, né? Não é isso. Então, patriarcas e matriarcas. Então, nesta primeira etapa, as datas sempre são aproximadas, 1800, 1600. Por que os símbolos são aquelas pegadas? Porque é onde começa toda a história do povo de Deus. Quem são os protagonistas? Abraão, Sara e Agar. Agar é aquela escrava, né? Que faz parte desta família de Abraão. Porque na Bíblia aparece Abraão, Isaac e Jacó, como os 3 patriarcas, né? E alguns falam de José também. Mas tinha Abraão com a Sara e Agar, Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel e Lia. Por quê? Quando a mulher não podia gerar filhos, a mulher poderia autorizar que tivessem filhos com uma escrava. E isso aconteceu com Abraão, mas também aconteceu com Rebeca, Raquel também não podia gerar filhos, né? Então você podia autorizar que tivesse um filho, né? Porque eram mulheres estéreis. Onde aconteceu? Já vimos. Em Ur, aqui embaixo. Ur dos caldeus. Até onde foram? Até Canaã. Fizeram aquela meia-lua fértil. Quais são as características desta primeira etapa? São clãs. Você sabe o que são clãs? Você sabe o que são tribos? Você sabe o que são tribos? Então sabe. Aqui vocês sabem o que são. Aldeias, grupos, clãs, tribos. E esses clãs são formados por várias famílias. Quem é o chefe? Ou é o pai, ou é o mais ancião, o avô. Não é? É o chefe. O que eles faziam? Eu dizia agora, eram pastores, mas de gado menor. Como chamam aqui os de gado maior? Fazendeiro? Como chamam aqui em Moçambique? No Brasil chama de fazendeiro. Uma coisa é você ter 2 vacas, outra coisa é ter 1000 vacas. Como chama aqui? Não tem um nome, não? Tá. O nome que se dá no Brasil é fazendeiro, porque tem uma fazenda grande. Este não era fazendeiro, era de gado menor, ou de animais pequenos. Eles todo ano celebravam a festa da Páscoa.
E vamos entender, lembra que antes de sair da escravidão eles celebraram a Páscoa. Mas foi uma coisa rápida, não foi? Ervas amargas, por quê? Ele tinha que sair. Eles já celebravam a Páscoa. E sempre se dizia que eles sacrificavam seres humanos. Não tinham esse costume de sacrificar seres humanos. Qual é a experiência importante? A experiência de Deus nesta primeira etapa. A experiência é o Deus da promessa. Muito bonito isso. O que Deus promete a Abraão? Terra, filhos, longa vida, com uma bênção. Não é assim? A terra prometida, os filhos, e ainda diz como contar as areias do mar, da praia, não é? As areias da praia. Quando fala de filhos, é povo, né? Não está falando de filhos, é um povo. Depois, e eles, o que eles sentem? Que Deus caminha com eles. O povo de Deus, no deserto. Mas na sua frente, alguém caminhava. Essa é a experiência de Deus. É a experiência de Deus. Onde nós vamos encontrar isso? No livro do Gênesis. São juntos? Assim começa a história do povo de Deus. Não começa com a criação. Tenham presente isso. Não começou com a criação. Começou com os patriarcas. A criação, o livro, o texto que fala da criação veio muito depois. Muito depois. A história começa com este povo. Temos a segunda. Então o que acontece? Nesse caminhar desse povo dos patriarcas, passaram por outros povoados, por outras cidades. Deu brigas. Por quê? Porque você não vai aceitar que outros tragam gado para comer da sua terra. E outros que chegaram ao rio Nilo, nas águas, foram pegos pelos egípcios. Então temos a segunda etapa, os escravos. A escravidão. Perceba que o desenho também fala sobre isso. Qual é o símbolo dessa etapa? As pedras concorrentes. A escravidão, né? A data mais ou menos entre 1600 e 1250. Quem são os protagonistas? Não tem muitos protagonistas, não. Primeiro, o faraó, que era considerado o Deus, e ele mesmo dizia que era o Deus, não é? Porque aparecem Sifrá e Pua, porque são as parteiras, são duas parteiras. Na sua brochura está isso, e os textos também. São parteiras, e foram elas que salvaram a vida de Moisés, não é? O faraó falou, toda criança que nascer deve morrer. E eles falaram, não vamos aceitar essa ordem do faraó. Então aí vem a história de Moisés. Duas mulheres, olha aí. Quem salvou a vida foram as mulheres. Não é? Onde se deu? No Rio Nilo, aqui embaixo. Aqui na sua brochura, na página 38. Abra sua brochura, vem no texto 38. Pegue na sua brochura, página 38. Acharam? O número 2, onde está o Rio Nilo, aqui desse lado. Aqui, bem aqui. Lá, as margens do Rio Nilo, né? Como é que diz aquele cantor, o texto? Pate libera, fala do Rio de Babilônia. Aliás, acho que chama Rio de Babilônia.
Lá é onde acontece, por isso uma terra fértil. Quais são as características da escravidão? Lá a outra era pastores, eram nômades, eles iam à procura da terra. Aqui, a organização social era piramidal. O que é uma pirâmide? É isso? Isso é uma pirâmide, né? Quem estava na ponta da pirâmide? O faraó. No meio ficavam os administradores, o sacerdote e o exército. Eram os que cobravam os impostos, e embaixo estavam os agricultores e aqueles que construíram todas aquelas pirâmides faraônicas. Depois, construções faraônicas e outra característica: oprimem o povo hebreu e esquecem-se de José. É a história de José. Conhecemos a história de José, não foi? E onde foi parar? Escravo no Egito. Porque a história dele foi um pouquinho diferente, né? Chegou como escravo e se tornou um funcionário do faraó. Qual é a experiência de Deus? Interessante. Já não é o Deus da aliança. Já não é. A experiência dos escravos com Deus era ambígua. Atenção, 3 pontos. Primeiro, alguns acreditaram que o faraó era Deus e que Deus os tinha abandonado. Então falaram: o faraó é Deus, não existe Yahvé, não existe Deus da aliança. Outros escravos sentiram que Deus esqueceu deles. Tem gente que acha assim: por que acontece isso comigo? Se você é pobre, acontecem coisas erradas com você, né? Tem gente que se pergunta assim. As maiores desastres da natureza, o que são os pobres? Não é Deus, né? E você pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? E o terceiro, outras como as parteiras experimentaram o Deus da vida. Uns diziam: o faraó é Deus e acabou. Outros diziam: Deus esqueceu de nós. E outros diziam: o Deus da vida está. E por isso aconteceu nas parteiras. Quais são os livros? Essas memórias foram escritas na época do rei Salomão. O rei Salomão foi lá para frente. Eles já saíram da escravidão, não foi? Se distribuíram nas 12 tribos, não foi? Depois que vieram os reis. A época do rei Salomão está aqui. Sabe que época foi? O ano 1025. 1025. Aqui é 1250. Ainda nem tinha acontecido. Então, nessa época foi que começaram a escrever essa experiência da escravidão. Tinha acontecido, mas escreveram depois. O povo já não aguentou mais a escravidão. Foram mais de 400 anos de escravidão. Muito tempo. Não aguentaram mais. E eles começaram a dizer: bom, isso já não tem mais jeito não. Ou nos libertamos ou continuamos na escravidão. Então aí aparece a história de quem? Quem é que lidera essa etapa aí? Moisés. A data, 1250 a 1200 mais ou menos. Esse é o tempo da saída, não da escravidão. O tempo em que tomaram consciência e começaram a pensar. Qual é o símbolo? Perceba, já não é uma montanha, já não é pedra. O outro era pedra com correntes, não é? Aqui é uma montanha, mas como é que estão as correntes? Estão quebradas. Não esqueçam que a montanha, na Bíblia, significa o lugar do encontro com Deus. Já não é a pedra do caminho, é o lugar do encontro com Deus, porque é a libertação. Deixa eu contar uma fofoca para vocês.
Gostam de fofoca? Aí gostam de fofoca. No sábado santo, tem um monte de leituras para fazer. Quantas são? São 9, né? São 7. Total 9, né? 9. Então, se permite, a Conferência Episcopal permite de que possamos fazer só 3 no Antigo Testamento, mas não pode esquecer a leitura do Êxodo. Esta, não pode esquecer, é muito importante. É a libertação, é a paz. E quem são os protagonistas? O povo, os faraós, que seria Sete primeiro e Ramsés, Moisés e principalmente Jafé. Onde se dá essa experiência? Então, vamos para o nosso mapa. Do Egito, eles passam para o Monte Sinaí. Está lá, número 3. Número 3 aqui. Tá? Acho que temos que abrir a porta. Está ficando quente? Tá. Porque foi um pouquinho atrás. Estamos juntos? Está complicado? Obrigado. Então, ele sai do Egito, onde está o Rio Nilo, bem em frente. Está Sinaí. Não é? Então, se dá em Egito, no deserto e em Sinaí. Não esqueça de passar por 40 anos pelo deserto. É muito tempo. Não é? Quais são as características desta etapa? Foi uma etapa de luta. Sem dúvida que é muito moderna. Não é? De luta. E essa luta, em que significava essa luta? Sensibilizar o povo da escravidão. Olha, não dá mais. Você tem que sensibilizar o povo dessa situação. Sabe por quê? Porque na travessia, alguns falaram: mas era melhor comer cebola na escravidão do que a gente se libertar. O maná, o pão do céu, não dava para guardar porque apodrecia. Então tinha que caiu, comeu. Não é? Mas era isso. A experiência não de acumular, não é? E alguns diziam, estávamos melhor na escravidão do que com Yahvé, que com Deus. E se desenvolvem táticas de luta. E aí então, não somente as pragas, mas ele nas pragas também agiram, não é? Não só de luta, mas também uma característica era também de fazer o caminho. E na caminhada eles se queixaram por fome e sede. O povo de Deus também teve fome. Não é assim? Essa tá. E tu lhes mandaste um pão lá do céu. Mas eles se queixam, mas Deus resolve suas necessidades. Para dizer, não estamos sozinhos. Deus caminha. O Deus da aliança. E aí vem o terceiro ponto: a luta, o caminho e a aliança. E nessa aliança, outros povos se juntam nessa experiência. A se libertaram. Vamos juntos com eles então na terra prometida. Não foram só do Egito, outros povos se juntaram nessa experiência da libertação. Né? Às vezes, quando um país cai em um ditador, depois vemos outros. Né? Caiu, nós também somos capazes, né? Então, outros povos se juntaram. Qual é a experiência também de outros? A fidelidade a Deus. E nessa aliança de fidelidade, Deus então lhes dá o decálogo. O decálogo são os 10 mandamentos. Estamos juntos? Qual é? Muito bonita a experiência de Deus aí. Na escravidão era um Deus que os abandonou. A experiência de Deus aqui nesta etapa é um Deus solidário. E sabemos o que significa solidariedade.
O Deus, isso eu acho muito bonito na Bíblia. A experiência é do Deus dos sentidos. Quais são os 5 sentidos? Olfato. Audição não, a audição é audição, tato, visão, feliz aqui, boca, o gosto, paladar. Essa é a experiência que eles têm de Deus. Atenção, Deus que olha, que vê, que conhece, não é? Deus que escuta e diz: eu escutei o clamor do meu povo, diz assim a Bíblia, e conheço seu sofrimento. O Deus que sente, e a Bíblia fala muito aquela palavra compaixão. O Deus não somente olha, não somente escuta, não somente sente, mas o Deus que desce para libertar o povo. Essa leitura da libertação é muito importante, é central em toda a história da Bíblia. Quais são os livros que falam? O Êxodo, o Números e o Deuteronômio. Estamos juntos? Saem da escravidão, contentes, passaram a experiência da escravidão e agora vamos fazer. Deus prometeu uma terra, mas e agora? Vamos para a terra prometida? Essa terra já moramos. Então eles começam a se organizar em tribos. Não esqueçam que os números na Bíblia são simbólicos. E 12 é um número simbólico. Se organizam em 12 tribos. Por quê? Os 12 filhos dos patriarcas. Cada filho representa um povo, não é? São 12 filhos, 12 povos. E é o tempo dos juízes. Então, qual é o símbolo? A terra. É a terra prometida. É a terra, uma chamba. Não é? África, graças a Deus, tem muita uma chamba. Tem muita uma chamba, não tem muita? Você sabe por que na Colômbia um dos motivos para cremar as pessoas, sabe qual é? Já não tem quase terra para ser igrejas, porque tem que botar no fogo, né? África tem muita terra. Demais. Demais. Então é o símbolo desta etapa, desta quarta etapa, onde Deus promete a terra que corre leite e mel. Quais são os protagonistas? Josué também é considerado por alguns como patriarca. Não se fala dele, mas Josué, porque, deixa eu contar mais uma coisa. Moisés não chegou na terra prometida, mas ele viu de longe a terra. Né? Quem continuou depois de Moisés foi Josué, liderando o grupo. Né? Então, Josué, os juízes que aparecem, Sansão, Débora, Otoniel, uma juíza aí. Né? E as 12 tribos de Israel. Onde acontece, vamos para o nosso mapa, onde acontece isso? Na Palestina, olha lá o número 4. Palestina são toda esta parte aqui. Na Samaria, lá está o número 4.
Lá se organizam em clãs, em tribos, não é? Então, Canaã, as montanhas, Siló e Siquém, os lugares. Quais são as características? Possuir a terra, colonizar a terra. Não esqueçam que já isso deu muita briga, já tinha gente morando em alguma delas. Outra característica é a organização. Em 12 tribos, e cada tribo tem um líder. Outra característica, aliança entre iguais. Importante, todas as tribos tinham que ter a mesma experiência. Ninguém podia ter mais do que o outro, não. E essa aliança entre iguais significa: vivem sem templo, sem rei e sem exército. Por que sem templo? Porque eles tinham Yahvé como verdadeiro templo, único Deus. Ainda não existia o templo. Isto mais para frente. Sem templo, sem rei e sem exército. Isso é importante. Não precisavam, eles mesmos como juízes resolviam os problemas deles. Não precisavam do exército. Não precisavam do rei. E essa experiência no início valeu. No início, depois não. Por quê? Porque número 4 já se viram ameaçados pelos povos vizinhos, especialmente os filisteus. Já não, essa experiência já não começou a dar certo. E por quê? Entre as tribos começou a se dar corrupção interna. Uns queriam mais do que os outros começaram a fazer alianças com outros povos, outros começaram a dizer: aqueles têm um rei e nós não temos. Se deixaram acontecer. Qual é a experiência de Deus nesta etapa? Na Bíblia aparece essa expressão: Deus dos exércitos, né? Deus guerreiro que luta com eles. Essa experiência. Deus pelejou conosco. Deus lutou conosco. Não é? Não estamos sozinhos. E por isso o nome de Israel, que significa Deus luta. Essa experiência. Não esqueçam que saíram da escravidão, mas agora tem que se organizar. Ele foi toda uma luta, mas Deus está conosco. O que era que dava identidade a esse povo? Era a Arca da Aliança. Já ouviram falar da Arca da Aliança? O que era a Arca da Aliança? Era o símbolo da aliança, que guardava a aliança, as tábuas, um cofre, não é? E iam de um lugar para outro. Isso dava unidade, dava identidade. Também ajudou ele a resistir. Porque Deus pelejava, Deus lutava com eles. Quais são os livros que narram esses fatos? O livro de Josué e o livro dos Juízes. Estamos juntos? Olha que isso já nós falamos já todas essas terça-feira. Quando eles, foi o grupo que apresentou agora, né? Então, quando começaram a se corromper, quando começaram a acumular, essa experiência de vida igualitária não funciona. Eu lembro quando eu era noviço. Quando a gente é religioso, tem um tempo de formação que chama noviciado, né? E então nós falamos assim: nós vamos fazer uma experiência de uma caixa comunitária. Cada um coloca o dinheiro que tem naquela caixa. Ninguém fique com ninguém no bolso, não. Se você recebeu 1000 meticais, coloca na caixa. E todos ficamos felizes. Nossa, vai dar certo. E colocamos todo o dinheiro. No outro dia, um companheiro tirou o dinheiro e comprou uns sapatos para ele. E ele ficou muito bravo, para isso.
Aí depois volta, cada um ficava com seu dinheiro no bolso. Assim aconteceu. Essa experiência igualitária não deu certo. No início deu, mas depois começaram a se corromper. E aí então veio a questão: vamos copiar os povos vizinhos aqui, estar melhor do que nós. Não é a rei. Os juízes já, alguns se corromperam. Vamos trazer um rei. Vamos dizer a Josué que queremos um rei. Josué é o juiz. Essa é uma versão. E diz a Bíblia, diz Javé, na verdade, que eles não querem realmente. Mas diga para eles o que o rei vai fazer. E eles falaram, não importa, queremos um. Neste tempo dos reis, quais foram os reis? Saul, Davi e Salomão. Teve outros, teve mais de 20. Mas nesse tempo dos reis, então, no tempo do rei Salomão, o reino se dividiu. Então, a data, o Reino Unido, os dois, de 1025 a 930. Quando se dividiu o reino, ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. Quando estavam como Reino Unido, quem foram os protagonistas? Samuel, Saul, Davi, Salomão, Natã e Abias. O Reino do Norte foram para lá Jeroboão, Elias, Eliseu, Amós, Oséias e outros profetas. E quem ficou no Reino do Sul? Roboão, Ezequias, Josias, Jeremias, Miqueias e Isaías. Tem 3 Isaías, né? Isaías 1. Qual é o símbolo desta etapa? Balança, coroas e moedas. Isso que representa a corrupção, que já não representa mais. Vocês já viram o símbolo? Qual é o símbolo da justiça? Já viram qual é o símbolo da justiça? Qual é o símbolo? Uma balança, mas como é que está a balança? Exato. E quem é que está segurando uma balança? Aquela que eu conheço, uma mulher com os olhos vendados, segurando a balança desequilibrada. Assim é simbolizada a justiça. Então, olha a balança aí, né? A coroa do rei e as moedas. Onde acontece esta etapa? Em Samaria, está lá. Já viram, número 5. Lá embaixo, aqui, onde está escrito Jerusalém. Quais são as características desta etapa? Surge o grupo, a linha davídica. A linhagem de Davi é muito importante. Não esqueçam que quando falamos do nascimento de Jesus, até chegar a José é da linhagem de Davi. Os impostos são cobrados, sobretudo Salomão cobrou muitos impostos. Foi um mau rei, era um rei sábio, mas cobrou muitos impostos. Os ritos vazios, e dentro disso então a idolatria, é o tempo de muitos deuses, né? E a purificação do rei. Conhece essa mulher, né? Qual é a experiência de Deus? Não esqueçam que nessa experiência de reconstrução, eles já começaram a criar o templo. Construíram o templo. E então, uns se preocuparam na construção, mas se esqueceram do povo. Você pode ter feijão, mas não tem na panela para fazer o feijão. Você pode ter uma catedral. Isso acontece na Europa. Catedrais não tem povo. Não tem povo. Muitos lugares da Europa
as igrejas foram vendidas já. Então, o que acontece? Centros comerciais, lojas, muitas coisas, né? Tem igreja, não tem como. Alguns se preocuparam pelos ritos vazios, a idolatria, e outros se preocuparam em manter viva a aliança com o povo. Então, Deus preso no templo, adoração ritualística e vazia. Estamos centrados nisso. Outros, o Deus da justiça, que quer misericórdia e não sacrifício. Lembram? O jejum, Isaías, né? O jejum que eu quero é romper com as cadeias injustas, ser misericordiosos, fala o profeta, né? E esse Deus da justiça anunciado por quem? Pelos profetas. Porque quando os reis começaram a se desviar do caminho, aí então surgem os profetas. Os livros desse período são 1 e 2 de Samuel, 1 e 2 de Reis, 1 e 2 de Crônicas e vários livros dos profetas. Qual é a missão do profeta? O que é o profeta? Aquele que fala em nome de. Exatamente. Não fala em nome próprio. E diz Jesus: se calarem a outros profetas, o que diz? Se calarem a outros profetas. Então, o profeta é aquele que fala em nome de Javé, de Deus, é aquele que anuncia o projeto de Javé, mas também aquele que denuncia tudo que é contrário ao projeto. Anuncia e denuncia. Sexta etapa. Nessa reconstrução, nessa ilegalidade com o povo da aliança, mas nessas brigas foram invadidos de novo e foram para o exílio. De novo a escravidão. Perderam o templo, a terra e o rio. A data 587 a 539. Quem foi para o exílio, na verdade, foi o reino de Judá, o reino do sul, não o reino do norte. E uns ficaram na terra porque precisavam trabalhar a terra e não levaram como exilado, né? Mas o que foram os grandes, os músicos, os cantores, os artesãos, todos foram para o exílio. De novo para a escravidão. Quem são os protagonistas? Nabucodonosor. Vamos ler juntos? Protagonistas? O que? Nabucodonosor. Quem mais? E os reis e Sedecia. Aqui já aparece o livro de Isaías 2. Foi a etapa de você, não foi? Agora, né? Percebam que eles apagaram a vela. Vieram com uma vela acesa, não foi? E apagaram a vela bem aqui. O símbolo que é a vela apagada. Foi a história mais triste do povo de Israel. A mais triste. O exílio babilônico. O lugar, Babilônia, está lá, vamos lá. Olhem lá, número 6. Babilônia está bem aqui. Acharam? Babilônia foram para lá. Vamos ler as características. 1, 2 e já. 2, 3,
Vamos lá. Então, o que eles, a crise de fé muito grande, porque ficaram sem templo, sem terra, sem rei, sem família, sem povo, sem clã, sem tribo, ficaram sem nada. Vocês aqui na escola estudam a história da escravidão? Estudam. E foi uma história muito triste para a África. Aconteceu a mesma coisa. Vieram lá das Américas, da Europa, imagino que também, vieram pegar eles como escravos. Eu falei daquela vez, terrível, não é? Então, isso gera quê? Crise de fé, de identidade, sem pátria. Tem um momento aqui, eu fico, quase falamos na mesa lá em casa todo dia. Nós chamamos cerveja, nhaca-nhaca. Nhaca-nhaca chamamos, porque ele usa muito, não sabemos o que significa nhaca-nhaca. Está aqui no lado. Foi preso em Moçambique, porque não tinha documentos. Ele ia para a África do Sul. A polícia pegou, colocou ele na cadeia, jogou ele aqui no lado. Parece que é de Somália, parece. Ele não tem documentos. Não fala nada de português. Então, quando alguém vai, ele pensa que todo mundo fala inglês. Ele pensa que eu falo inglês. Eu não falo inglês. Mas eu sento com ele 15 minutos. Ele não para de falar. E ele pergunta, está entendendo? Sim. A necessidade de falar. O Tadeu e o Mário que falam, já ele não fala coisa com coisa. Você está lá jogado. Porque me dá tristeza, você vai lá e está sentado num banquinho sozinho para lá. Porque os avós não têm mais paciência. Ninguém entende. Ora, onde está a família dele? Ele queria ter filhos. De onde ele é, na verdade? Ele falou para Tadeu que tinha mulheres na Inglaterra, que tinha mulheres não sei onde. Estados Unidos. Onde? Estados Nos Unidos. Estados Unidos. Ele sabe que ela não criou o mundo dele. Então, quando ele vê uma pessoa diferente, ele se aproxima. Eu fui com o Jacinto uma vez pegar uma coisa e pegou o Jacinto. O Jacinto ficou olhando para ele e fazia para mim, não é? Essa experiência, você ir para outro lugar, pior, você não consegue escrever. Não entende nada de português. Não fala, só fala inglês. E suponho que a língua dele é. Porque não sabemos de onde é, não tem documentos, fora de seu país. Templo, a terra, rei, identidade, família, tudo. É um momento em que o judaísmo começa a aparecer também. Então, aparece na sinagoga, são os judeus. E aí então começa de novo aqueles ritos, né? O valor da circuncisão. Para o povo africano é importante o rito iniciais, não é isso? Para nós não. Nós não temos isso, né? Mas para cá sim. E atenção, ótima produção literária. Fofoca. A maioria dos livros da Bíblia do Antigo Testamento se escreveram nesse tempo, incluindo o livro do Gênesis. O relato da criação, pode ler um livro. O relato da criação, em Solaire, foi escrito no tempo do exílio. Foi escrito nesse tempo. Foi. Eles lembraram, puxa vida, se Deus fez para nós um paraíso, o que nós estamos a fazer aqui? E começaram a pensar como Deus criou o mundo. No momento em que estavam a passar pela pior. Estamos juntos? Qual é a experiência de Deus? Deus Criador. Falei? Eles escreveram a criação, o relato da criação aqui. Qual é a experiência? Deus Criador que intervém na história. E por quê? Porque então o Ciro
invadiu, conquistou, era o rei e deixou ele sair de volta. Não teve Moisés, não. O próprio rei deixou ele sair. O rei Ciro, né? Para quê? Deus, a experiência que ele disse, Deus Criador mandou Ciro, seu servo, para libertar o povo. E diz, a nova aliança não está mais nas tábuas de pedra, mas nos corações. E foi onde a Luísa fez. Aqueles começaram a resistir, mas ficaram com Deus. Quais são os livros que aparecem? Lamentações, Isaías 45, 55 e esse. Sétima etapa. Saíram, não esqueçam a etapa anterior, né? Ficaram sem terra, sem família, sem identidade, sem templo, sem terra. Vamos ter que de novo construir tudo isso. Mas onde eles saíram, já tinha gente morando lá. Tinha outros costumes. Você vai voltar a fazer o que lá? Voltaram. Uns decidiram ficar, outros voltaram. Esse resto de Israel foi que voltou, não é? O resto de Israel. Não esqueça que Israel significa Deus luta conosco. Esse resto ficou e voltou. Esses são restauradores do judaísmo. O grupo apresentou também. Qual é o símbolo? A Torá. Já estava nos 5 primeiros livros. Isso que mantinha eles. Né? Quais são a data? 539 a 333. Vamos ler os protagonistas. Quais são? Josué, Esdras, eu gosto muito dos livros de Isaías 3, porque são os livros que nos lemos no Advento. Eu gosto muito da leitura do Advento, porque falam de esperança. É o tempo da esperança. E aí eles viram uma luz e falaram, puxa vida, não teve luta, não teve peleja, o rei não deixou sair. O lugar, então, Babilônia, vamos lá no nosso mapa. Lá está, Babilônia, Jerusalém, lá está. Da Babilônia passaram para Jerusalém. Da Babilônia daqui, passam para Jerusalém. Voltam de novo. Não esqueçam que já eles tinham um templo. Nas tribos não tinham um templo. Agora, com os reis, construíram um templo. Salomão foi construir o templo. O que acontece? Como o templo foi destruído, então eles têm que reconstruir o povo. E como vão reconstruir? A partir da reconstrução do templo, da lei e dos muros, da parede. Nasce o judaísmo como religião, o profetismo começa a desaparecer e floresce a sabedoria do povo. Então, por todos os livros sapienciais é desse tempo, né? Qual é a experiência de Deus? Primeiro, o discípulo de Isaías experimenta um Deus universal. É o Deus de todos. Outros querem prender a Deus através da lei, mas Deus vai além da lei, não é? Quais são os livros? Isaías, Zacarias, Ageu, Joel, Esdras e Neemias. Última etapa. De novo, foram invadidos pelos filisteus. Depois veio o Império Romano e teve de novo aquele grupinho que diz: não vamos deixar perder tudo de novo, não.
A história da Bíblia está marcada por muitas guerras, muitas, não é? Mas a experiência que eles têm é que Deus sempre caminhou com eles. E esta é a última etapa. Esse candelabro, já viram esse candelabro? Nós temos um aqui, mas eu acho que é de 3, né? E de novo, recuperar a aliança em Javé. A data são 333, 63 a.C. Quem são os protagonistas? Vamos lá? Antíoco IV, a família Macabeia. Quem são? João, Eleazar e Jonas. O lugar, então, vamos lá olhar o número 8, nas montanhas de Judá. Está lá em cima em Síria, né? Bom. Então, o que acontece aqui? Como teve a invasão da cultura grega, então colocaram dentro do templo a Zeus. Zeus é o deus da mitologia grega. Colocaram ele lá dentro. Isso para ele foi muito grande, não? Então, a invasão da cultura grega, conflitos religiosos e culturais. Antíoco IV rouba os objetos sagrados do templo. O que era lei para eles, que era guardar o sábado e a circuncisão, proibiram esses rituais, não é? E você sabe que a carne de porco é proibida, né? Na Bíblia, né? Mas assim não gosta de carne de porco, Luiz. Não gosta de carne de porco, não? Ah? Isso que a senhora ainda não comeu da carne que nós fazemos nas quartas-feiras. Proibiram a carne de porco, né? Os forçam a comer. E para eles é proibido comer. Isso, colocaram a Zeus no templo. Quem não aceitar essa nova religião são assassinados. Os macabeus defendem a sua cultura e tradições antes de serem queimados. Eles falaram: se vocês cultuarem a Zeus, esse Deus, vocês não vão morrer. Mas eles falaram: não, nós só temos um Deus. Tempo de martírio e dor. Aqui é onde nasce o gênero apocalíptico. O Apocalipse e outros livros que falam desse gênero apocalíptico. E nasce a ideia da ressurreição. Lembra a discussão que tem sobre a ressurreição dos mortos? Se ressuscita ou não ressuscita, né? Então, aí já começam a ter essa ideia. A experiência de Deus. Vamos ler juntos? Importante para eles. E aí que eles resistiram. Permanecemos com o templo, com a lei, com a circuncisão, mesmo que tenhamos que dar a vida. Os livros, os livros desse tempo é Daniel e 1 e 2 Macabeus. Essa é a história do início até aqui. Já veio o Império Romano, já veio o tempo de Jesus. Mas nós ainda não vamos passar o tempo de Jesus, vamos continuar com isso. Esse é o resumo da sua. Próxima terça-feira,